Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 28 de setembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Venceslau. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Calidone, na Pisídia, na odierna Turquia, os santos Alfeu, Alexandre e Zósimo, mártires. Morte no século IV. Na Laura de Souca, perto de Belém, na Palestina, São Caritão, abade, assíduo na oração e nos jejuns e fundador de muitas lauras no deserto da Judeia. Morte no ano 350. Em Bolonha, na Emília-Romanha, actual região da Itália, São Zama, considerado o primeiro bispo desta cidade. Morte no ano IV. Em Toulouse, na Aquitânia, atualmente na França, Santo Exupério, bispo, que dedicou uma basílica em honra de São Saturnino, defendeu acerrimamente a sua cidade ante a invasão dos bárbaros, e como refere São Jerônimo, foi tão rigoroso consigo mesmo como benevolente para com os outros. Morte no ano 411. Em Belém da Judeia, a comemoração de Santa Eustóquio, virgem, que, com sua mãe Santa Paula, partiu de Roma para ir viver junto do presépio do Senhor e não ficar privada dos conselhos do seu mestre São Jerônimo, e ali, enriquecida com insignes méritos, foi ao encontro do Senhor. Morte no ano 419. Em Genebra, no território dos Helvécios, na atual Suíça, São Salônio, bispo, que tinha sido monge na ilha de Lérins, e durante o seu episcopado, confirmou a doutrina de São Leão Magno e explicou em sentido místico a Sagrada Escritura. Morte no ano 450. Em Riez, na Provença, região da Gália, na atual França, São Fausto, bispo, anteriormente abade do mosteiro de Lérins, que foi mandado para o exílio pelo rei Eurico, por ter escrito, contra o arianismo, sobre o Verbo encarnado e o Espírito Santo consubstancial ao Pai eterno com o Filho. Morte no ano 485. Em Lyon, na Gália, também na atual França, Santo Anemundo, bispo e mártir. Morte no ano 658. Em Salzburgo, na Baviera, na odierna Áustria, os santos Cunialdo e Gisilário,
presbíteros, colaboradores do bispo São Ruperto. Morte no século VIII. Perto de Mogúncia, na Renânia da Austrásia, atualmente na Alemanha, Santa Lelba, virgem, que, chamada da Inglaterra para a Germânia por São Bonifácio, seu parente, foi nomeada abadesa do mosteiro de Tauberbischofsheim, onde conduziu as servas de Deus pelo caminho da perfeição com a palavra e o exemplo. Morte no ano 782. Em Pavia, na Lombardia, região da Itália, o beato Bernardino de Feltre, Martinho Tomitano, presbítero da Ordem dos Menores, que obteve em toda a parte bons frutos no ministério da sua pregação, combateu a usura fundando o chamado Monte de Piedade e, como homem de paz, foi chamado pelo Papa Sisto IV para conciliar discórdias civis. Morte no ano 1494. Em Madrid, na Espanha, São Simão de Rojas, presbítero da Ordem da Santíssima Trindade para a redenção dos cativos, que, adjudicado à corte da Rainha da Espanha, nunca aceitou cargo nem retribuição, mas entre os fastos régios sempre permaneceu humilde, pobre, misericordioso para com os necessitados e fervorosamente devoto para com Deus. Morte no ano 1624. Em Nagasaki, no Japão, os beatos João Shozaburo, catequista, Mâncio Shizaemon, Miguel Taemon Kinoshi, Lourenço Ashizo, Pedro Terai Kuyoi e Tomás Terai Kaioi, mártires, degolados por causa da sua fé em Cristo. Morte no ano 1630. Em São Feliu de Codines, localidade da Catalunha, na Espanha, o beato Francisco Xavier Ponça Casalarche, religioso da Ordem de São João de Deus e mártir, que, na cruel perseguição religiosa, alcançou a palma do martírio por Cristo e pela Igreja. Morte no ano 1936. Em Benilupo, povoação da província de Alicante, também na Espanha, a beata Amália Abade Casas Imperi, mártir, mãe de família, que, em tempo de perseguição contra a fé cristã, recebeu a coroa de glória por dar testemunho de Cristo. Morte no ano 1936. Em Valência, também na Espanha, o beato José Tarrats Coma Posada, religioso da Companhia de Jesus e mártir, que, durante a mesma perseguição religiosa, foi ao encontro de Cristo na glória celeste. Morte no ano 1936. Em Moià, perto de Barcelona, também na Espanha, os beatos mártires Joaquim de São José, José Casas Juliá, religioso da Ordem dos Carmelitas Descalços, e José Casas Rois, seminarista de Barcelona, que na mesma perseguição e no mesmo dia, receberam a coroa de glória. Morte no ano 1936. Em Karadzar, cidade próxima de Karaganda, no Cazaquistão, o beato Nicetas Budka, bispo, o primeiro a exercer o ministério episcopal no Canadá entre os fiéis católicos do rito bizantino, o qual, depois de ter regressado à sua pátria, na Ucrânia, em tempo de um regime hostil a Deus, foi deportado para um campo de concentração, onde suportou por amor de Cristo todas as adversidades e perseverou firmemente na fé até a morte. Morte no ano 1949. História de São Venceslau. Venceslau nasceu em 907 na Boêmia, hoje República Checa. Era filho do rei Vratislau, da Boêmia. Nasceu num lar dividido. Seu pai, o rei, era um homem de caráter e sábio. Sua mãe, chamada Draumira, já era uma mulher sem escrúpulos e queria ser a governante com plenos poderes. Venceslau tinha um irmão chamado Boleslau. Este, herdou a maldade da mãe. Educação cristã. Venceslau herdou a fé e a bondade do pai. Além disso, foi criado por sua avó paterna chamada Ludmila. Esta avó era profundamente cristã e soube educar o neto no conhecimento de Deus e nas virtudes cristãs. Por isso, Venceslau se tornou um homem reto com formação e caráter cristãos. Isso foi decisivo para o rumo que sua vida tomou. Mãe anticristã. Antes de falecer, o rei Vratislau, sabendo da retidão de Venceslau, transferiu para ele a herança do trono. Isto enfureceu a rainha Draumira, que almejava o poder. Ou, então, que o poder passasse para seu filho Boleslau, sem escrúpulos como ela.
Como nada do que ela queria aconteceu, ela tomou o poder e começou a perseguir violentamente os cristãos com seus poderes de rainha. Seu primeiro ato foi fazer com que o cristianismo não fosse mais a religião oficial do reino. Venceslau assume. Os representantes provinciais do reino, porém, fizeram valer a vontade do rei. Eles depuseram a rainha Ludmila e elevaram Venceslau ao trono. Seu primeiro ato como rei foi restabelecer o cristianismo como religião oficial do reino, alegrando o coração da avó Ludmila. Quando a rainha Draumira soube disso, ficou enlouquecida e tramou a morte da sogra. Contratou assassinos que a mataram estrangulada enquanto rezava. Depois disso, ela começou a tramar a morte de seu filho, o agora rei Venceslau. Venceslau e o reinado cristão. Como rei, São Venceslau se destacou pela bondade e pelas virtudes cristãs. Em pouco tempo o povo passou a vê-lo como verdadeiro líder e um exemplo de vida. Ele pessoalmente se dedicava ao cuidado dos pobres, doentes e necessitados, levando a eles não só ajuda material, como também palavra de fé e esperança. Sua fama cresceu mais ainda quando, para evitar uma guerra e grande mortandade, ele propôs duelar pessoalmente com um duque chamado Radislau, opositor ferrenho de seu governo cristão. Duelo. Os dois marcaram dia e hora e compareceram no campo de duelo. Radislau era um guerreiro mais experiente e atacou com sua lança. Os relatos narram que o duque iria ferir São Venceslau de morte. Dois anjos apareceram e ordenaram que ele parasse o ataque. O momento foi tão forte que o duque caiu do cavalo. Ao se levantar, já era um homem transformado. Naquele mesmo instante, pediu que o rei o perdoasse e jurou ser fiel a ele. São Venceslau perdoou e o reino entrou numa era de paz. O povo passou a amar mais ainda ao rei Venceslau. Vingança da mãe e do irmão. Inconformados com o carisma e o sucesso de Venceslau, Draumira e Boleslau planejaram matá-lo. Quando chegou o dia 28 de setembro de 929, ocorreu o batizado de um filho de Venceslau. Num dado momento, quando todos festejavam, o rei São Venceslau foi à capela para rezar e agradecer. Foi, então, que Draumira avisou a Boleslau que a hora tinha chegado. Boleslau dirigiu-se à capela e matou o irmão a punhaladas no altar da capela. Foi uma tragédia que consternou todo o reino e países vizinhos. Castigo. A rainha Draumira, porém, não teve tempo de aproveitar o trono roubado do filho, pois, dali a poucos dias, o trágico acidente tirou sua vida. E o irmão Boleslau não teve melhor sorte. Ele foi julgado e condenado por um imperador chamado Otton I. Culto. O corpo de São Venceslau foi enterrado na igreja de São Vito, na cidade de Praga. Desde então, o povo passou a venerá-lo como santo. Tanto que a Boêmia, a Polônia e a Hungria o adotaram como padroeiro. No século XVIII aconteceu sua canonização e o dia 28 de setembro, dia de sua morte, ficou marcado como o dia de sua festa. Oração a São Venceslau. Ó Deus, que destes a São Venceslau a graça de seguir e viver vossa doutrina mesmo ocupando a posição de rei, dai a todos os que desempenham função de governo e liderança a mesma graça, para que o vosso povo possa viver em paz, praticando as virtudes cristãs e vivendo já neste mundo, a justiça do reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Venceslau, rogai-o por nós.